Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, segunda rodada. Fechando a rodada, tivemos Santos e Bahia na Vila com chuva, o Santos sem o Neymar e o Bahia com o time mesclado por causa do próximo jogo da Libertadores que o Bahia vai ter. O Bahia jogou em casa a primeira partida contra o Internacional, uma partida difícil, acabou dando empate ali entre dois, onde o Bahia foi melhor. O Bahia foi até o destaque, né, em relação ao desempenho, apesar de não ter vencido. O Bahia foi até o destaque em relação aos brasileiros, né, nessa primeira rodada da Libertadores e até em relação à Sul-Americana também. Então o Bahia dá aquela mesclada básica, porque o Bahia tem na próxima rodada um jogo fora de casa contra o Nacional do Uruguai, e Nacional que perdeu. Então eles vão querer recuperar esses 3 pontos em casa, e seria uma boa se o Bahia não perdesse lá pro Uruguai. O jogo vai ser na quarta-feira, dia 9, às 19 horas. Então, o Rogério Ceni dá uma mexida no time, dá uma mesclada no time, mas isso é muito normal. Aquele período lá atrás, onde a torcida reclamava muito, que o cara ficava mexendo no time, não tinha um time base. Irmão, esse papo de time base cada vez mais está indo para o ralo, está ficando para trás. Porque do jeito que a CBF é louca, é despreparada, com calendários um em cima do outro, querendo colocar mais campeonato, querendo colocar mais coisa, ou seja, atabalhoando um campeonato por cima do outro, tirando do time, de todos os times, o melhor da qualidade técnica, porque o time não tem nem tempo para treinar algumas vezes. Mas para mim isso tudo é uma segunda intenção. Na minha opinião, isso tudo é uma segunda intenção. Esse, essa quantidade de campeonatos e esses campeonatos um embolando em cima do outro, não tendo tempo para o time treinar de direito, colocando os resultados que seriam mais viáveis em risco, colocando em dúvida os resultados por causa desse critério desses campeonatos. Para mim isso tudo tem uma segunda intenção. Para mim tudo tem uma segunda intenção. A CBF não faz isso só por burrice, não. Faz isso por má intenção. Faz isso por má intenção. E se você for pensar um pouquinho, não precisa muito, você vai saber do que eu estou falando. Porque se você coloca um campeonato tranquilo, onde os times possam treinar, o que vai acontecer? Os times que têm maior investimento, têm um time melhor, o que vai acontecer? Esses times normalmente vão brigar no topo. Mas aí quando você embola tudo, dificulta tudo, o que acontece? A diferença diminui. E o que pode acontecer? Deu para entender? Simples, né? Bom, essa é a minha visão. Então, não estou falando que faz, não tem como provar, tá? Mas para mim tem segunda intenção. Ainda mais vindo de quem é o presidente da CBF, que, por incrível que pareça, ninguém gosta, mas ninguém tira. Então, os presidentes e donos de clubes são culpados pelo que está acontecendo. Nenhum presidente de clube, nenhum dono de time pode reclamar do VAR, pode reclamar de arbitragem, pode reclamar de calendário, porque todo mundo deixou esse presidente da CBF ficar lá. Então, tem que ficar quietinho, cala a boca. Ele falar, ficar quieto, porque deixaram o cara ficar. Então, vamos lá. O papo não é esse. O papo é Santos e Bahia que empataram em 2-2. Foi apenas um desabafo. Empataram em 2-2 no campo pesado, tempos distintos, e devido ao que aconteceu dentro do jogo, não vou falar que o resultado foi errado, não. Não vou falar que o resultado foi errado, não. Porque
Os tempos foram distintos. A gente vai comentar aqui um campo pesado. Mexidas que alteraram o jogo. Mexidas que melhoraram um lado e depois, quando teve outra mexida, alterou outro lado. Ou seja, para mim, resultado normal. Ah, Magalhães, mas o Bahia não estava com um time principal. Bom, estava com um time misto, tinha alguns reservas com alguns titulares, que depois no segundo tempo entrou alguns titulares. Se você for levar por esse lado, eu não acho legal. Eu não acho legal porque você desmerece o próprio jogador do seu time. E o Bahia não fez uma partida ruim, não foi um partidaço. Também com chuva, dificulta um pouquinho. E aí acaba mudando um pouco as características. Quando você não tem o Everton Ribeiro, muda um pouco, mas também, na minha opinião, não tinha que colocar o Everton mesmo, um campo pesado, com chuva, não tinha por que ele jogar. Mas deu ali para fazer um bom futebol. E o Santos também teve alguns problemas, depois conseguiu consertar e por pouco não vence o jogo, né? Mas o resultado, na minha opinião, de 2-2 é, foi um resultado justo. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Santos, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando tiver são lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? E rapidamente aqui. Vamos lá. Fica. Pegar aqui. Ih, rapaz, está difícil. Aqui. Vamos pegar aqui a, a classificação de como ficou o Bahia e o Santos. O dono da casa, o Santos, está na 16ª colocação com um ponto. Empurrou o Mirassol. Tá? Empurrou o Mirassol para a zona de rebaixamento. Está ali com um ponto, sem vitórias, um empate, uma derrota. Fez 3 gols, tomou 4, tem um saldo de -1. O saldo do Mirassol também é -1, só que o Mirassol fez 2 gols e o Santos fez 3. O Bragantino também tem um ponto, está na 15ª posição, está uma posição acima do Santos. Está com os números exatamente iguais ao do Santos. O Bragantino e o Santos estão com os números exatamente iguais. Mas provavelmente o Bragantino tomou menos cartão amarelo. Tá? E é isso aí faz essa diferença, por isso que o Bragantino está uma posição acima. O Bahia, se vencesse, ia ficar naquela tropa de cima que tem 7 times com 4 pontos. Do primeiro ao 7º colocado, todo mundo tem 4 pontos. Se o Bahia vencesse, ia ficar mais um ali, 4 pontos. De repente, até estaria na 4ª posição, na 5ª, 6ª posição ali, talvez até no lugar do Flamengo, né? Mas, como foi empate, o Bahia está aqui na 13ª colocação, com 2 jogos, 2 empates. Fez 3 gols, tomou 3 gols, saldo 0. Com 2 pontos tem o São Paulo, que está atrás dele, que está tudo igual. Só que o São Paulo não fez nenhum gol e não tomou nenhum gol. São Paulo tem 2 jogos, 2 empates. 2 empates de 0-0. Então, em relação aos gols, o São Paulo está atrás do Bahia. Quem está à frente do Bahia é o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem 3 pontos. Tá? O Cruzeiro tem uma vitória e uma derrota. Eu fui nessa rodada tomar uma sapecada do Internacional. O time do Cruzeiro está caminhando para ser a piada do Brasileirão, né? Tá caminhando a passos largos. Vão ter que mudar alguma coisa. Então o Bahia termina a segunda rodada na 13ª colocação. Na próxima rodada do Brasileiro, o Bahia pega o Mirassol em casa. Mirassol
que ainda não venceu. Conseguiu apenas um ponto nessa rodada com empate. E o Santos joga fora de casa contra o Fluminense. O Santos pega o Fluminense, Fluminense agora do Renato Gaúcho, que já deu uma melhorada de postura e acabou vencendo o Bragantino por 2-1. Aí a gente vai aqui para a estatística. Vamos lá. Primeiro tempo do Bahia. Segundo tempo do Santos. Primeiro tempo, o Santos entrou muito afobado. Muito afobado. O Santos entrou com uma vontade de atacar, com uma vontade de fazer o gol, só que fiquei. Acho que não foi isso, obviamente, mas fiquei com a nítida sensação que o jogador do Santos não estudou o Bahia. E aí, avançou suas linhas, foi para dentro, deu espaços. E aí você deve ter falado, porra, ele tá de sacanagem, né? É isso mesmo? Lá. E aí, no primeiro tempo, só no finalzinho do primeiro tempo, que o Santos conseguiu encaixar um pouquinho mais da marcação e também, devido ao campo pesado, o Bahia também deu não é que o Bahia deu uma recuada, mas o Bahia diminuiu um pouquinho o ímpeto que estava do contra-ataque. O Bahia estava muito vertical. Por quê? Porque o Santos foi para cima e o Bahia aproveitou a velocidade, porque o Bahia tinha o Ademir, o José e o Juba. Tinha ali Rodrigo Nestor, Eric e Alexandre. Eric avança muito. Tinha o Iago pelo lado do campo, ou seja, o Juba estava jogando de atacante, como ele jogou no Sport, lá pela frente, o Gilberto, ou seja, tinha jogador de velocidade e de inteligência. E aí, Bahia pegava a bola com o campo, jogava no José, ele dominava a bola, tocava pro Érico, pro Nestor, pro Alexandre, puf, de um lado ou do outro, na velocidade, principalmente pelo Ademir. E aí, irmão, foi deitar e rolar. E o Bahia faz o gol no contra-ataque com o Eric, o artilheiro do Bahia, mas criou pelo menos mais umas 2 ou 3 oportunidades. Dava para o Bahia ter feito uns 2 gols no primeiro tempo. Teve oportunidade de sair o primeiro tempo com 2-0. Se o Bahia faz 2-0, ia ficar mais complicado para o Santos virar esse jogo. Mas o goleiro pegou, fez boas defesas, erro de pontaria, bola rente à trave. Mas o Bahia teve muito espaço, o Bahia teve muita chance. O Santos não, muito afobado, deixando a tática de lado, indo só na pressão. Não dá, assim não funciona. Assim não funciona. Então o primeiro tempo foi do Bahia. O Santos muito perdido, nervoso, deixando a tática para lá, não conseguindo marcar, achando que de qualquer jeito ia chegar. Não ia. Jogando com um time que tem peças de qualidade igual o Bahia. Um time bem treinado, igual a gente tá vendo o Bahia. E no momento bom, pô, irmão, você não pode jogar de qualquer maneira. E o Santos foi de qualquer maneira. E se livrou de não tomar uma sacolada no primeiro tempo. E aí vai pro segundo tempo, o treinador do Santos vê que cometeu uma cagada. Os jogadores também percebem. Ele faz 2 mudanças, coloca o Soteldo. Ele coloca o Soteldo e coloca mais um. Ele coloca o Soteldo e coloca mais um. Agora, deixa eu ver aqui. Ele entra com o Soteldo. Ele bota o Soteldo e o Tassiano. E aí, quando ele bota o Soteldo e o Tassiano, ele ganha o meio campo. Ele ganha o meio campo. O Bahia para de jogar e o Santos começa a amassar. O Bahia para, literalmente, o Bahia para de jogar no segundo tempo. Fez uma boa leitura, o treinador do Santos, ganhou o meio campo e o Santos começa a amassar, vai para dentro. E logo no início do segundo tempo,
o Santos já empata com o Tassiano. Porque o Santos fez tudo em 5 minutos. O Santos fez o que não fez no primeiro tempo inteiro. Organização, marcação, pressão. Foi lá, empatou em 1-1. E o Bahia não conseguia jogar. O Santos continuava pressionando, ficando mais perto da virada. O Bahia quase não saía pro contra-ataque. E aí, o Rogério Ceni viu que a coisa estava indo para o brejo, começou a fazer algumas alterações. Mas antes dessas alterações começar a surtir efeito, Pituca, que tinha vindo do banco, faz o gol da virada. 2-1. E aí o Rogério Ceni faz mais substituições. Aí quando ele muda, ele coloca, se eu não estiver enganado, ele coloca... ele já tinha colocado Pulga, mas aí ele coloca Cauli, né, Jean Lucas e o Lúcio Rodrigues. Acho que o último a entrar foi o Lúcio Rodrigues. Mas quando ele coloca o Jean Lucas e o Cauli, o Bahia equilibra o meio campo. Ele equilibra o meio campo. Porque o time fica com o Cauli, fica com o Eric, fica com o Jean Lucas, ele bota o Juba, coloca o Lúcio, ou seja, ele dá uma cara mais do time titular. E aí o time empata no meio campo com o Santos, que estava melhor, e começa a atacar. Quando começa a atacar e começa a tocar a bola, o Santos recua. O Bahia dá uma melhorada no final e consegue um empate com o Juba. Então, a mudança do Santos no segundo tempo fez o Santos crescer e o Bahia acuar. No final do jogo, quando estava 2-1, o Rogério Ceni faz a mudança, o Bahia cresce, volta para o jogo, começa a tocar a bola, começa a jogar o Santos para trás de novo, e aí consegue o empate. Então, cara, as mudanças táticas de peças dos treinadores surtiram efeito, os dois tempos foram distintos, e na minha opinião, o empate foi justo. Então, cara, 2-2, para mim, não tenho o que reclamar. Empate justo. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.